Olá, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, sou enfermeiro e fui convidado carinhosamente pela Patrícia e pela Priscila do Instituto Mix para falar um pouquinho com vocês sobre o Novembro Azul. Então, o que é o Novembro Azul, né? Então, o Novembro Azul foi criado para a gente falar um pouco sobre a saúde mais relativa aos homens, certo? Então, nada melhor do que reunir essa turma aí de machos, né? E a gente trocar um pouco de ideia aqui sobre alguns aspectos relacionados à saúde do homem, tá? Então, se bate muito no Novembro Azul na questão do câncer de próstata, mas não é só o câncer de próstata que afeta a saúde dos homens, certo? Mas eu vou falar para vocês o que é a próstata. Então, né? A próstata é uma glândula que fica localizada atrás da bexiga, responsável pela produção de um líquido que deixa o sêmen mais líquido, né? Então é um líquido que protege os espermatozoides e deixa o líquido seminal mais líquido mesmo, certo? Logo atrás da glândula da próstata existem duas glândulas seminais que são também produtoras de líquidos que vão fazer a produção daquela substância que, né, provavelmente vai fecundar o óvulo posterior à sua ejaculação. Então, o que acontece? O exame de próstata mais efetivo é feito através do toque. Por que tem que ser através do toque, né? Pela localização que ele se encontra, né? Então, o acesso a essa glândula, a gente consegue ter, ele é do tamanho mais ou menos de uma noz, tá? E o médico, ao tocar, ele vai conseguir tocar a parede dessa glândula, da próstata, e ali ele vai observar muito rapidamente se tem o crescimento dessa glândula, se há alguma deformidade na glândula, se há porosidade, se há algum nódulo, né, sugestivo de um provável câncer, certo? A incidência de câncer de próstata no homem é relativamente alta, né? E o fator muito importante é a detecção precoce para a gente poder tratar, né? Então, ele é um câncer que a gente consegue, se precocemente tratado, a gente consegue evitar que essa pessoa morra, né? Então, a importância então do exame de próstata é realmente muito relevante, certo? Só que o exame de próstata não é feito somente pelo toque, né? Existem exames de sangue também que identificam, que são bem eficazes, o exame chamado PSA, né? Que é um exame que identifica alterações na glândula da próstata, certo, gente? Então, fica a importância então do cuidado nessa questão, principalmente os homens com mais de 45 anos, né? Interessante também a gente identificar histórias na família, né, de câncer de próstata ou de qualquer outro câncer, né? Então, a partir dos 40 anos, quem tem uma história familiar já deve procurar um médico para uma avaliação, certo, pessoal? Então, assim, é uma coisa que se tinha muito tabu, um preconceito do exame, medo, receio. Eu vou contar para vocês uma particularidade minha. Eu tive um tempo atrás um cálculo renal e eu não sabia que era cálculo renal. Eu tinha uma pedra na uretra e ao final da urina sentia dor ao urinar, né? E aí nos exames não aparecia a pedra e o médico desconfiou que poderia ser alguma alteração na próstata. E eu fiz o exame bem tranquilo, né? O exame rápido, né? E acaba com esse medo, né?
que a gente tem de efetuar uma coisa que vai acabar com a minha masculinidade. Não, de forma alguma, né? Continuo homem, bem casado, tenho minha filha, e eu acho que isso não é problema algum, muito pelo contrário. Quanto mais a gente cuidar da nossa vida, da nossa saúde, a gente vai estar cuidando das pessoas próximas da gente, certo? Eu separei mais alguns assuntos para falar para vocês, que o Novembro Azul, ele não, como eu falei, ele não é tão só relacionado ao câncer de próstata. Tem outros fatores da saúde do homem também que a gente tem que levar em consideração, sim, né? Principalmente a saúde sexual e reprodutiva do homem, né? Existem aí diversas doenças sexualmente transmissíveis que a gente deve tomar o cuidado e a atenção. O uso de preservativo, né, é fundamental, né? Observar o pênis, se há um crescimento de alguma lesão, de um odor diferente, de uma secreção, um aspecto avermelhado, se tem dor ao urinar, se tem uma ardência, né? O edema muitas vezes pode acontecer, que é aquele inchaço, né, da glande ou do prepúcio, né? Isso são coisas que a gente que deve observar, e tão logo identificado, a gente deve procurar sim a ajuda médica, né? Porque, por exemplo, existe uma doença muito comum atualmente, mas porém silenciosa, que é o HPV. Né? Tem muitos homens que têm o HPV, que é aquela verruguinha, né, que surge. Muitas das vezes a verruguinha surge e depois some, e a pessoa acha que se curou, e por contrário, né? É um vírus que, transmitido para a mulher, pode acarretar no câncer no colo de útero, né? Então a saúde do homem também está relacionada à saúde da mulher. Então a gente tem que se preocupar com a gente mesmo, e da mesma forma se preocupar com nossas parceiras. Nossas parceiras, eu forcei a barra, né? Com a nossa parceira, o ideal é que a gente tenha uma parceira fixa, né? Por conta dessa disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, certo? Outra doença sexualmente transmissível que é bem comum, e também há um pico de transmissibilidade muito alto, é a sífilis, né? A sífilis, então, é uma doença que, se não tratada, pode também levar à morte, né? Então, se inicia com pequenas lesões na glande, né? Umas pápulas, pequenas pápulas, feridinhas, com pouca secreção, que vão evoluindo, causam coceira, dor, ardor, e depois de um certo momento elas diminuem gradativamente, porém ela passa para o estágio 2, que é o estágio de latência, né? Que ela fica ali escondida, mas transmitindo. E a terceira fase, que é a fase terciária, é a fase neurológica, que daí é uma coisa muito mais grave e pode levar sim à morte. Então a atenção do uso de preservativos e da detecção desses sinais precoces para a gente poder tratar. Então vejam como é importante a questão da saúde do homem, e essa besteira de a gente tentar desmistificar essa coisa do machismo, de que eu sou homem e eu não preciso, de que eu sei me virar sozinho, que ninguém precisa me ajudar, ou se tem vergonha de procurar um médico. Isso é coisa do passado, gente. Então o toque que eu tenho que dar para vocês é esse: a identificação, identificou aquilo, procurem o serviço médico, façam uma revisão, né? Não é feio, não é vergonha, né? Então a saúde de vocês em primeiro lugar, mas também da sua parceira, que vai estar suscetível à contaminação, se caso vocês tiverem o contato com alguma doença transmissível, né? Outro fator importante que é abordado também no Novembro Azul é a questão da participação do homem na maternidade,
tá? E isso eu falo com propriedade, porque eu sou pai, eu sou um pai coruja, né? Eu participo muito da evolução da minha filha, e o incentivo do Novembro Azul é que os homens se apropriem da sua condição de pai, acompanhem as evoluções da gestação enquanto mulher gestante, né? Acompanhem as fases que ela vive, participem, né, dessa evolução, desse crescimento desse ser que é um filho, né? Para quem é pai já sabe o que eu estou falando, quem não é, se Deus quiser e se quiserem, né, se tiverem a vontade, vão vivenciar essa magia que acontece na vida do homem, mas que participe, que faça seu papel de pai, de homem, né, contribuindo com a formação, com a criação daquele serzinho que está vindo ao mundo. Então é muito importante a participação do homem na gestação, na evolução da mulher, né, tanto para o homem que cria laços de afinidade, de vínculo com o bebê, né, quanto para a mãe que se sente segura, se sente amparada, né, se sente segura junto com um homem que esteja ali do lado dela, dando todo o apoio, todo o suporte, muitas vezes nem financeiro, não precisa ser um dinheiro, né? O suporte psicológico vale muito mais do que o suporte financeiro, com certeza, né? Aquela atenção, né? Aquele cuidado, isso lá na frente vai fazer total diferença na vida do casal quanto do bebê, né? Então eu acho que eu fiz uma fala rápida aqui, abordando temas bem diversos, mas o meu recado é que a gente não precisa ter preconceito nenhum, que a gente tem que se entender na condição de homem e a gente cuidar da nossa saúde, porque a gente cuidando da nossa saúde, a gente vai estar cuidando da saúde da nossa esposa, da nossa mãe, da nossa avó, dos nossos filhos, das pessoas que estão na nossa volta, certo? Então eu agradeço muito o convite da Mix, né, no nome da Patrícia e da Priscila, e desejo a todos que a gente faça um momento de reflexão, um momento de cuidado da nossa saúde, e que a gente possa replicar isso para os nossos amigos, nossos pais, né, de que aquele preconceito é uma coisa que ficou para trás, isso é uma coisa que existia há muito tempo atrás e que hoje não cabe a gente ter, certo? Então aproveita, passa lá no médico, faz uma revisão, vê como é que está a tua saúde, vê como é que está a tua pressão arterial, que é uma doença que atinge grande parte da população brasileira e é uma doença silenciosa, né, que acarreta aí em acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, né, um infarto do coração, né, a diabetes, o controle da diabetes, importantíssimo, né, o controle das medicações, se faz uso de medicação, né, fazer a revisão do uso das suas medicações, do controle de diabetes principalmente, né. Então fica a minha dica aqui. Eu peço já desculpas, que o combinado era a gente fazer essa conversa pessoalmente, até se tivesse algumas dúvidas a gente ir trocando uma ideia, mas não pude, estou aqui no plantão no Imbé, no Covid, e por conta dessa situação de pandemia, alguns colegas estão afastados e eu estou cobrindo esse pessoal. Mas se Deus quiser, numa próxima oportunidade, vai ser um prazer eu participar aí do curso de vocês, falando um pouquinho, tirando algumas dúvidas, e eu me ponho à disposição. Podem procurar a Priscila e a Patrícia, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para elas vão me mandar e a gente vai conversando aqui. Eu posso fazer mais vídeos, a gente pode ir conversando, vai ser um prazer poder contribuir com a turma de vocês, tá bom? Obrigado, fiquem bem, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel, lavem as mãos, mantenham o distanciamento social adequado e, se Deus quiser, essa pandemia também vai acabar. Valeu, um abraço!